Estamos então em condições para começar. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada por estarem connosco, os que estão a ver-nos a partir de casa e aqueles que aceitaram o desafio e que estão aqui nesta sessão de Mover a Montanha contra o Desemprego. Hoje, e no espaço mais ou menos de uma hora e pouco, vamos falar aqui das questões do desemprego associadas à esclerose múltipla e vamos ter connosco a doutora Mara Dias, que é tutora social na SPEM. Vamos ter também a doutora Ana Paula Viana, do IFP. Teremos também a Talenter, que ainda não chegou, mas deverá juntar-se a nós o quanto antes, com a doutora Ana Rita Duarte e também com a doutora Bernadette Lopes. E temos ainda o nosso Délcio Gomes, que foi acompanhado pelo projeto Empregabilidade na SPEM e que nos vai falar também um pouco desse projeto. E não vamos demorar muito mais para estarmos a horas e eu vou deixar-vos com a Mara Dias, que vos vai falar tanto dos dados do desemprego na esclerose múltipla, mas também do nosso projeto Empregabilidade. Olá, muito boa tarde. Vou só aqui partilhar a tela. Espero que estejam a conseguir ver. E a ouvir, exato. Portanto, realmente como a Sofia estava a indicar, aquilo que pretendemos um pouco é explicar o que é que nós na SPEM fazemos a nível da empregabilidade das pessoas com esclerose múltipla, no nosso caso, e é importante sempre pensar quantas pessoas neste leque do que é a esclerose múltipla, quantas pessoas estarão empregadas, quantas pessoas estão desempregadas e destas pessoas que estão desempregadas, simultaneamente, quantas delas têm pensão por invalidez. Isto porque é um recurso que geralmente a pessoa tem que ter para conseguir fazer face depois às despesas que tem, uma vez que nem sempre consegue empregar-se novamente com muita facilidade. Portanto, deixo estas questões para as pessoas que nos estão a ouvir pensarem. Relativamente aqui a algumas estatísticas, realmente as pessoas com esclerose múltipla, também pelo seu diagnóstico ser entre os 20 e os 35 anos, geralmente acabam por ter aqui situações ou de despedimento ou terem que deixar o seu trabalho por algumas incapacidades que possam advir da doença. Portanto, a nível do impacto que a esclerose múltipla tem na vida laboral destas pessoas, por exemplo, 72% dizem que sentem que a esclerose múltipla afetou a produtividade que tiveram no local de trabalho. 77% não está a trabalhar exatamente devido à doença. 11% tiveram que reduzir as suas horas de trabalho. 27% tiveram que mudar de emprego, o que resultou numa redução de rendimentos, e 58% começou a trabalhar em part-time. 40% destas, 58%, afirmam que devido à esclerose múltipla. E 17% é o número de dias que geralmente dura a baixa médica de uma pessoa com esclerose múltipla. E depois vemos aqui uns redondos 75% que realmente são das pessoas que têm que optar pela pensão por invalidez quando ainda estão em idade ativa, quando ainda conseguem plenamente desempenhar funções de trabalho, e vêem-se aqui com esta única possibilidade que lhes é dada no nosso sistema. Aqui na SPEM, o que é que nós optámos por fazer? Portanto, há cerca de 2 anos começámos um projeto de empregabilidade. Este projeto de empregabilidade tem aqui este ciclo que verão. Fomos aprendendo com outras instituições também a forma de o desempenhar e, felizmente, de ano para ano, temos visto que tem dado aqui alguns frutos. Portanto, nós iniciamos um acompanhamento individual. Este acompanhamento individual utiliza uma metodologia de emprego apoiado, onde pretendemos é conseguir um balanço de competências para traçar o perfil profissional desta pessoa. Claro que este perfil profissional muitas das vezes não é o mesmo que a pessoa tinha anteriormente antes de saber a doença, até porque por vezes não é uma questão de reintegrar o mercado de trabalho, mas também de fazer uma reconversão profissional. Portanto, é muito importante
este acompanhamento individual para traçar este balanço de competências. A formação teórica, portanto, aqui abrangemos vários tipos de temas, como por exemplo o tema da liderança, a utilização das ferramentas digitais, desenvolvimento pessoal e como preparar até para uma entrevista. Estas formações teóricas têm aqui uma parceria, que já vamos ver mais à frente, mas são muito importantes também para o processo de reintegração. Depois utilizamos muito as dinâmicas de grupo, e isto para promover a interação entre os grupos que acompanhamos a nível de empregabilidade, até porque entre eles a partilha de experiências é muito importante, e também são utilizadas, portanto, para fazer atividades de desenvolvimento de competências, porque muitas das pessoas estão afastadas do mercado de trabalho há algum tempo e, portanto, é muito importante voltar a criar rotinas, voltar a criar horários, que nem sempre, infelizmente, acontece. Depois existe, então, a outra parte, que é a questão do apoio pós-contratação. Ou seja, mesmo quando a pessoa termina um percurso de tentar voltar ao mercado laboral connosco, pelo menos durante o primeiro ano, nós acompanhamos sempre essa pessoa, nem que seja para servir de mediador, ou por vezes só de ouvinte, quando a pessoa tem alguma dificuldade com o empregador, nós podermos entrar em campo. Isto para tentarmos efetivamente que consigamos, portanto, fazer com que a pessoa fique com um emprego de forma duradoura, porque o que acontece às vezes é não existindo esta mediação, pode existir logo um conflito e esse conflito não sendo resolvido, às vezes é o que faz com que a pessoa saia e quando não tem que ser necessariamente assim. Portanto, é importante também dizer que no projeto de empregabilidade, portanto, iniciámos há cerca de 2 anos, já tivemos 20 pessoas acompanhadas durante estes 2 anos, sendo que 9 foram reintegradas profissionalmente. Portanto, gostaríamos que as taxas fossem maiores, mas já ficamos contentes por estarmos a ter aqui algum sucesso. Os parceiros, como eu estava a dizer, são muito importantes neste projeto e são eles a APEA, que é a Associação Portuguesa de Emprego Apoiado, que temos uma técnica de emprego apoiado que nos ajuda a fazer este acompanhamento individual e também temos a facilidade porque eles têm uma pessoa que faz a prospecção das empresas e, portanto, através desta plataforma que é o Incorpora, pode haver aqui um job matching entre o candidato que nós temos e aquilo que a empresa procura. Depois temos a Fábrica do Empreendedor que nos apoia nas formações teóricas, dando-nos realmente alguns workshops e conseguindo fazer até aqui um ciclo de workshops com as formações que as próprias pessoas acham que seriam boas para a sua reintegração laboral. Portanto, no fundo, as nossas finalidades do projeto é reintegrar a pessoa no mercado de trabalho ou então fazer uma reconversão profissional, porque às vezes tem de se ir pela parte da formação e não logo pela parte da reintegração laboral. Portanto, agora passo aqui aos casos de sucesso, que no nosso caso é o Délcio, que realmente foi acompanhado por nós e realmente foi um caso de sucesso, temos muito orgulho nele. Ora, é importante também dizer a quem está lá em casa, portanto, quando aqui a Mara fala dos 9 casos que tiveram sucesso, para nós, de facto, é um sucesso. Isto porque, como sabem, as características e mesmo os próprios sintomas invisíveis da doença fazem com que os trabalhos a desenvolver sejam muito específicos. Por outro lado, e apesar de estarmos passinho a passinho a caminhar aqui para uma abertura das empresas a esta inclusão, ainda não está plenamente implementada. Portanto, estamos a caminhar, não desistimos da luta, mas de facto não é fácil. Não é fácil também nesta altura de pandemia, não tem sido fácil, mas dizer-vos que continuamos e que não vamos desistir. E chamar aqui à nossa conversa, como a Mara estava a referir muito bem, o Délcio, que esteve connosco desde o início e que também, de certa forma, nos acompanhou neste percurso, ou seja, nós acompanhámos-lo a ele e ele a nós. O Délcio não está cá em Portugal e gostava que ele partilhasse um pouco da sua história, portanto, perceber quais foram as dificuldades, e se calhar isto era importante ser dito, quais foram as dificuldades que ele encontrou logo na altura do diagnóstico, portanto, e no meio laboral. Délcio, ainda te lembras de quais foram estas dificuldades iniciais que tiveste assim que foste diagnosticado no teu emprego? Antes de mais, obrigado pelo convite de estar aqui. E
e pela oportunidade de partilhar a minha experiência. Eu lembro-me bem quando aconteceu. Eu comecei por ter uns sintomas de não conseguir. Eu trabalho na área de informática e comecei com falta de sensibilidade no braço. Cheguei a um ponto que não conseguia escrever ou usar o mouse, ou seja, de repente aquilo que era um dado garantido para mim já não estava mais a acontecer. Eu consegui, entretanto, recuperar com um tratamento imediatamente, mas lembro-me que foi algo que ocupou um espaço mental muito grande em mim. Inicialmente, embora não tenha um peso a nível de sintoma ou de prejudicar-me em termos de habilidades, e pesou muito na minha falta de confiança e no futuro. E comecei a reconsiderar tudo. Mas lembro-me perfeitamente, tive um bom acompanhamento por parte da minha mãe, que por acaso levou-me para a atividade física, e isso ajudou muito na parte da recuperação. O impacto foi uma surpresa, tanto para mim como para o empregador na altura, para quem estava a trabalhar, e eu acabei por mais tarde optar por vir para o estrangeiro, nessa altura, quando me aconteceu. Okay. E ainda te lembras também, pois há aqui uma fase em que estás no estrangeiro e depois regressas a Portugal. E nessa altura, não sei precisamente que o timing correto, mas tu procuras a SPEM. E nesta altura procuras porquê? Quando eu voltei a Portugal, foi numa situação pessoal em que eu estava bem fragilizado. Aí a doença já estava numa versão assim, já bem avançada. Já estava em cadeira de rodas, com dificuldades de mobilidade, que me afetou tudo do umbigo para baixo, certo? A nível, também tem a fadiga, que não ajuda, e eu cheguei literalmente perdido a Portugal. Pensar, o que é que eu faço da minha vida, né? E comecei a pesquisar na internet sobre associações que pudessem ajudar com a esclerose múltipla, e via SPEM. Via SPEM e decidi arriscar, e foi das melhores coisas que eu fiz, porque começámos com passos devagarinhos, mas a SPEM ajudou-me a recuperar a confiança em mim, que acho que é a base de tudo, né? E ofereceu-me soluções, ofereceu-me vários caminhos possíveis. Eu dei por mim na SPEM a ver, olha, eu posso trabalhar para alguém, ou posso ser um empreendedor, que é a minha própria empresa, ou posso... Atualmente eu estou um pouco no meio, estou a trabalhar como freelancer, mas dei por mim a entrar nas atividades da SPEM de uma forma bem entusiástica, sobretudo da vossa parte, que recebi um apoio direto da Maia e da Ana Sofia, do qual eu fiquei muito grato, e um acompanhamento espetacular. As sessões de grupo foram muito boas, porque faz-nos pensar que nós não estamos sozinhos, e acabamos por dar força uns aos outros. Foi algo que achei também fantástico, e fomos postos a situações que a gente inicialmente não pensa, como por exemplo como eu estava na entrevista a atualizar currículo e tudo o resto. Eu dei por mim a enviar currículos, a atualizar, e eu vim de uma fase em que eu estava em casa sem saber o que fazer, e com este contato da SPEM, ao fim de algum tempo já estava bem mais ativo, e também com a confiança de que se alguém me perguntasse sobre a doença, eu também posso dizer, ok, a SPEM pode explicar. Isto funciona dos dois lados. A SPEM tem um kit que ajuda o empregador também a entender o que é a doença, e não só ajuda-nos a nós a enfrentar o mercado de trabalho tal como ele é e a lidar com os sintomas. Foi isso que eu senti, e foi uma experiência muito boa. Eu recomendo a qualquer pessoa a bater à porta da SPEM, nem que seja só para beber um café, e começa-se a partir daí. Obrigada, Délcio. Tu tocaste aí num ponto que eu costumo referir muito às pessoas com esclerose múltipla. Tu tiveste esta abertura de nos permitir entrar e poder conversar com a empresa onde tu estavas, e o assunto de esclerose múltipla não ser um tabu. O que eu sempre digo é importante que nós também falemos da doença, que demos a cara por ela, porque senão vai continuar tudo na penumbra, e esta luta que nós travamos, não é? Nós enquanto instituição, acaba
acaba por deixar de fazer sentido, porque quanto mais falarmos, quanto mais informarmos, mais vai parecer natural e não vai parecer uma coisa estranha. E isto é muito importante, aquilo que acabaste de dizer, e para as pessoas lá em casa, é uma coisa que frequentemente eu vejo nas pessoas que acompanhamos, é esta resistência em que nós possamos entrar também nesta parte laboral. Portanto, acham ou conseguem que nós os acompanhemos, mas depois quando chega a abrir a porta da empresa ou colocar esta à vontade, já tem alguma reticência. E o mesmo acontece, o que é muito interessante, quando as coisas não correm bem e as pessoas vêm até nós, portanto, depois de um caso de insucesso, ou seja, depois de um diagnóstico em que são postas fora da empresa, já vimos aqui situações horríveis, e não querem fazer queixa, portanto, não querem que nós as ajudemos nisto. E isto é muito importante, tanto quando as coisas correm bem como correm mal, nós temos que denunciar, é o nosso papel também denunciar. Eu percebo que sozinhos não consigamos fazê-lo, mas tendo aqui uma instituição por trás é importante, porque senão o estado das coisas não muda. E focaste um ponto muito interessante ao fazê-lo. Gostava, por fim, de te perguntar, atualmente a tua vida é um bocadinho diferente, não estás cá em Portugal, quais são os desafios que tu ainda enfrentas em termos do emprego? Os meus desafios agora posso dividi-los antes do Covid e durante o Covid, né? Porque antes do Covid nós tínhamos o problema da aceitação do trabalho remoto, que eu, usando cadeira de rodas e sendo um pai divorciado que também tem guarda partilhada com os filhos, eu preciso do trabalho remoto. É a forma que eu consigo ser útil e trabalhar. E isso era algo um pouco difícil de encontrar no mercado de trabalho e mudou exponencialmente agora com as quarentenas que temos enfrentado e com todas as pessoas a adaptar-se de uma forma forçada às tecnologias e à presença virtual. E eu acho fantástico essa mudança. Agora, como é que as dificuldades que eu enfrento? Eu continuo com dúvidas em relação ao futuro, né? Porque a qualquer momento os meus sintomas podem alterar. Eu dei por mim uma vez, um dia de manhã, comecei um dia normalíssimo e senti uma dificuldade em fazer as tarefas básicas, e quando dei por mim eram 12 horas de meio-dia, eu perguntei, mas o que aconteceu? Então foi uma infecção que eu apanhei, pronto, algo simples assim. E uma coisa importante a fazer é manter a expectativa clara com os empregadores. Eles nem sempre estão dispostos a lidar com isto, tenho certeza. Mas eu acho que vale a pena nós expormos também um pouco das nossas fraquezas, porque lidar com expectativas é muito importante. Não vamos simplesmente ficar offline, desligar o computador e ninguém sabe porquê. Nós temos que explicar o porquê. Problemas que eu tenho, sim, é lidar com os sintomas. Nós temos que arranjar um equilíbrio entre o autocuidado, que pode ser uma fisioterapia, um exercício, um passeio, e as obrigações que a vida nos impõe, né? Que pode ser de profissionais, ou sejam familiares, ou seja o que for. E eu acho que é bom para nós, mesmo que não tenhamos a obrigação de ter que trabalhar, se tivermos um apoio, a sorte de ter um apoio familiar ou algo assim, eu acho que é bom irmos trabalhar, é bom estarmos ativos, é bom abrir novos caminhos e entrar em contato com pessoas. Eu tenho a sorte de trabalhar em casa, já antes do Covid, já tenho vários anos de experiência nessa área, e também tinha a sorte de ter a opção de ir ao escritório e visitar os colegas. É algo fantástico. Não sei se respondeu um pouco à pergunta, se talvez eu dispersei. Respondeste sim, e tocaste inclusivamente mais num ponto que gostava aqui de salientar. Tu tinhas já esta possibilidade de fazer o teletrabalho, mas a pandemia trouxe também essa vantagem, portanto, para aqueles que ainda não o faziam, abriu portas ao repensar da possibilidade do teletrabalho, inclusivamente para pessoas com esclerose múltipla e outras doenças crónicas. E isso acho que também foi uma vantagem desta pandemia, se é que poderemos retirar alguns ensinamentos, e eu acho que sim, mesmo das coisas negativas, podemos sempre retirar ensinamentos. E acho que esse foi um deles. Acho que a partir de agora o teletrabalho pode ser considerado uma ferramenta eficaz e que pode ajudar, sem dúvida, aqui a fazer este balanço
balanço entre os sintomas, como falavas, portanto, balancear aqui as horas de trabalho. Era importante dizer, e antes de passarmos ao próximo bloco, que o Délcio é uma pessoa que sempre nos surpreendeu pela positiva. Ele é um guerreiro, ele nunca baixou os braços, sempre quis trabalhar, é um ótimo profissional. Ele agarrou e tem a guarda dos filhos e é das pessoas que nós temos orgulho em conhecer, porque é uma pessoa com um fundo muito bom e que é um verdadeiro exemplo. E isto era importante que aqui ficasse, até para dar força a outras pessoas lá em casa. Ele tem uma autonomia fantástica, ele trabalha, apesar de ter tido aqui alguma progressão da doença, e quem o vê aqui com o ar tão fresco e fofo, não vê todo o trabalho que ele desenvolve, mas isto era importante dizer. Obrigada, Délcio, pelo teu testemunho e por seres a pessoa que és e por no fundo, nos dares aqui um alento e nos dares coragem para dar coragem aos outros e enfrentar também o nosso dia-a-dia. Queres dizer alguma coisa? Muito obrigado pela gentileza e pelas boas palavras. Agradeço de coração. Obrigado. Não, senhora. Obrigada a nós. Já temos aqui connosco a Bernadette Lopes. Olá, Bernadette, não sei se nos consegue ouvir bem. Está sem som. Está sem som. Sim, tem toda a razão. Boa. Exatamente, agora peço sim. desculpa. Não faz mal. A Bernadette, portanto, nós temos aqui já alguma ligação com ela, vem da Talented. E faz aqui, portanto, pertence à parte da responsabilidade social. Embora a Talented não tenha experiência aqui exclusiva com pessoas com esclerose múltipla, quem sabe aqui possa ser uma porta para isso, mas tem já aqui um caminho feito na área do recrutamento inclusivo e por isso mesmo chamámos aqui a Talented para nos dar aqui o seu testemunho. Gostava também, e claro que a Bernadette fará isto melhor que eu, mas dizer-vos também que a Talented é um grupo de empresas especializado em recrutamento de recursos humanos e que acaba por satisfazer aqui as necessidades do mercado de trabalho, cruzando as necessidades de empresas e de pessoas. Trabalha em várias vertentes, desde o recrutamento e seleção, à formação, passando pelo outsourcing, trabalho temporário e consultoria de gestão de talento. E tem também aqui boas práticas na área da responsabilidade social e também do recrutamento inclusivo. Bernadette, pode falar-nos um pouco desta experiência que, embora, volto a referir, não seja especificamente com pessoas com esclerose múltipla, é de certo noutras áreas? Claro que sim. Antes de mais, quero agradecermos o convite que nos foi feito para participarmos neste Congresso Nacional da SPEM e queria ainda antes de tudo isto, felicitar o testemunho do Délcio Gomes. Acho que foi muito inspirador. Acho que todos nós, enquanto, e para mais enquanto colaboradores de uma empresa de recursos humanos, estes testemunhos são de facto muito enriquecedores e muito inspiradores e fazem com que nós também sejamos melhores recrutadores e tentemos daqui de alguma forma adaptar a nossa forma de estar às necessidades de todas aquelas pessoas que querem dar o seu contributo para o mercado de trabalho e de facto, parabéns pela sua atitude, gostei muito, eu não consegui ouvir logo desde o início, mas foi muito inspirador, parabéns pela sua atitude. Queria agradecer mais uma vez, portanto, o convite que nos foi feito pela SPEM para estarmos presentes neste Congresso Nacional e, acima de tudo, felicitar a SPEM pelas iniciativas que têm promovido para a divulgação, não só sobre a esclerose múltipla, mas acima de tudo para a inclusão das pessoas que são portadoras desta doença e mais concretamente pelo trabalho que têm desenvolvido, já conheço a SPEM há algum tempo e pelo trabalho, quero dar-vos os parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido na promoção das práticas que promovem a empregabilidade de pessoas portadoras com esclerose múltipla. Portanto, lá está, eu aqui vou repetir um bocadinho aquilo que a Mara estava a dizer. Portanto, quando nos contactaram para participarmos neste congresso, eu tive a oportunidade de partilhar que, de facto, na Talented, apesar de sempre termos defendido políticas inclusivas a nível de emprego, da aposta na diversidade, ainda estamos a dar os primeiros passos na contratação de pessoas portadoras com deficiência ou com doenças crónicas.
temos muito a aprender com quem já faz isto há algum tempo e com entidades como a SPEM, que sempre partilham boas práticas neste domínio e de facto temos aqui muito a aprender. Ainda assim, como acharam que valeria a pena nós partilharmos aqui algumas iniciativas e a nossa forma de estar ao nível da contratação de pessoas em grupos específicos, é um bocadinho isso que eu venho aqui falar hoje, sobre o trabalho que nós temos feito na área do recrutamento em grupos específicos e que de facto temos tido muito bons resultados. Portanto, não só uma breve introdução, a Mara já fez aqui uma apresentação da Talentor muito completa, muito obrigada. Eu até tinha um PowerPoint preparado, mas não vale a pena, portanto, porque de facto vocês fizeram aqui uma apresentação muito completa da empresa. Portanto, de facto, nós somos uma empresa que essencialmente temos serviços na área da gestão de recursos humanos e somos neste momento já um grupo de 7 marcas, um grupo com 7 marcas e 11 empresas que trabalham diferentes vertentes na área dos recursos humanos. Existe aquilo que nós podemos efetivamente aqui partilhar neste domínio de práticas de empregabilidade que promovem a diversidade e a inclusão, tem muito a ver com, nós temos já 21 anos de presença no mercado e desde muito cedo que isto esteve no ADN da empresa, esta promoção da diversidade, quer seja nos colaboradores da empresa, portanto, nos colaboradores internos, e neste momento nós somos 120, quer seja nos colaboradores cedidos. Desde sempre que houve esta preocupação, não só desta questão da diversidade como algo que é muito enriquecedor para a estrutura, não só da nossa empresa, como para as estruturas das empresas e das equipas que vão trabalhar nos nossos clientes, mas acima de tudo olhar para o colaborador e para o candidato, por quem nos procura para trabalhar como um todo, ou seja, nós não podemos dissociar de forma alguma a pessoa que vai trabalhar e que vai desempenhar aquela função naquele período de tempo da pessoa com toda a sua complexidade e com todas as suas necessidades. E eu sempre, desde muito cedo, esta preocupação por parte da gestão, da política de gestão da empresa, isso esteve sempre muito presente. Eu posso vos dizer, agora fala-se muito nesta questão do teletrabalho, como algo que, infelizmente, devido à pandemia, foi algo, e por outro lado, enfim, acabou por nos facilitar também aqui a todos o desempenharmos as nossas funções, mas fala-se muito no teletrabalho, mas eu estou há 16 anos na Talentor, e no início, quando entrei na Talentor, já foi em teletrabalho, porque tinha que conjugar o trabalho com o facto de ser mãe e de ter aqui tipo pessoal que prestar algum apoio ao meu filho, e de facto isso foi na altura, era muito inovador, mas desde sempre a empresa teve esta preocupação de desenhar um modelo de trabalho que fosse ao encontro das necessidades das pessoas. O que é que nós temos vindo a fazer e que de facto tem tido alguns resultados positivos? Nós fizemos um trabalho, por exemplo, em grupos, nós tínhamos algumas pessoas que nos procuravam que eram imigrantes e que percebíamos que seriam excelentes colaboradores, mas tinham de facto um problema aqui ao nível da legalização de documentos e de obter respostas para solucionar as suas questões de legalização e de começarem a trabalhar connosco. Percebemos que ao estabelecermos parcerias com outras entidades, que poderíamos resolver questões mais burocráticas, por exemplo. E de facto fizemos uma parceria com o ACM, criámos neste caso concreto um gabinete gratuito de apoio ao imigrante, que veio aqui facilitar o apoio a estes cidadãos, para eles mais facilmente solucionarem as suas questões e estarem aptos a realizarem um contrato de trabalho connosco. Isto teve resultados muito positivos e quando falava há pouco desta questão do colaborador como um todo, percebemos que, por exemplo, no caso destes cidadãos imigrantes, que era importante para eles, para o bem-estar deles e para serem melhores colaboradores e para se sentirem mais integrados, por exemplo, que era importante perceberem, conhecerem a nossa cultura. Então criámos um gabinete interno na empresa que tínhamos algumas colegas que dinamizavam ações e eventos ao fim de semana
passeios, fizemos passeios a Castelo Branco, fizemos passeios a vários locais no país, pontos culturais que para eles pudessem ser importantes e que eles tinham interesse em conhecer. Portanto, isto para vos dar um exemplo, de facto é muito importante, para nós sempre foi muito importante pensar no colaborador como um todo. Depois temos, por exemplo, aí a questão, e nesta questão, de facto as parcerias têm sido fundamentais, porque nós aprendemos muito com quem trabalha com estes grupos específicos de pessoas, aprendemos e ficamos a conhecer melhor as necessidades destes grupos para mais facilmente nós também desenharmos aqui estratégias e criarmos as condições para que estes colaboradores possam realmente desempenhar as suas funções e serem felizes no trabalho que vão ter. Depois temos aqui a outra vertente também, ao nível de grupos mais cidadãos que procuram um emprego, que são as parcerias com entidades que trabalham em comunidades que têm desempregados de longa duração, ou que têm aqui grupos de cidadãos que têm maiores dificuldades em encontrar emprego. Aqui fazemos as pontes, e as pontes são fundamentais, e a CPEM tem sido, de facto, também é uma entidade com muito boas práticas no estabelecer pontes, isso tem sido incansáveis no estabelecer pontes com as empresas e com outras entidades, que as parcerias e estas pontes são fundamentais para nós chegarmos aos candidatos e para os candidatos também nos conhecerem, e tem tido resultados também muito interessantes. E aqui nestas parcerias, muitas vezes nós temos alguma flexibilidade para de alguma forma também cedermos o know-how dos técnicos que nós temos na empresa para trabalharmos em conjunto com estas entidades parceiras e desenvolvermos programas de capacitação, de trabalharmos algumas competências destes candidatos para mais facilmente entrarem no mercado de trabalho, quer seja através da Talentor para a Talentor, quer seja para outras empresas. Portanto, temos aqui também alguma flexibilidade, porque não podemos de forma alguma ficarmos aliados à problemática do emprego e, neste caso, do desemprego que existe na comunidade em que nos inserimos. Portanto, tentamos de alguma forma ter esta abertura e que nos tem trazido resultados muito positivos. Ao nível depois de questões mais concretas da nossa, porque nós temos esta dimensão dos colaboradores internos e colaboradores externos, embora digamos que exista aqui um denominador comum, que é de facto esta valorização da diversidade e da aposta no colaborador e olharmos para o colaborador e tentarmos dar resposta às necessidades que este colaborador tem para desempenhar as suas funções. Relativamente a questões mais concretas, a empresa sempre teve aqui uma política de flexibilidade de horários a nível de colaboradores internos. Obviamente, quando os colaboradores depois vão trabalhar para empresas nossas clientes, depois cada empresa terá a sua própria dinâmica. Ao nível interno, sempre houve aqui uma preocupação de haver alguma flexibilidade de horário, de acordo com as necessidades também dos colaboradores. Sempre foi feita uma aposta muito grande a nível das infraestruturas tecnológicas precisamente para facilitar estas questões do teletrabalho, que lá está, embora isto agora seja algo comum, portanto há 20 anos atrás não era assim tão comum e de facto nós sempre tivemos muito essa política implementada. A criação de locais de trabalho confortáveis e versáteis, porque a empresa tem uma grande preocupação com o bem-estar do colaborador, e isto é visível não só nas instalações que nós temos na sede, onde se concentra o maior número de trabalhadores, mas também em todas as nossas delegações. E depois há aqui como eu falei nesta questão da aposta da diversidade, o nosso grupo, nós somos um grupo de cerca de 120 colegas, mas existe uma diversidade muito grande, não só de género, como de nacionalidades, de diferentes gerações, e lá está, estamos agora a dar os primeiros passos na área da deficiência. Pretendemos que isto depois seja algo que nós possamos também promover junto dos nossos clientes. Aliás, isso é algo que nós também já fazemos há algum tempo. Mas, em resumo, estas são algumas boas práticas que nós temos, de facto,
tido até agora e que têm tido resultados muito, muito positivos. Existe aqui uma outra questão, que para nós também tem sido importante, isto porque os colaboradores e os candidatos nos solicitam também e nos solicitam e demonstram este tipo de necessidades, tem a ver com a aposta na valorização das pessoas. Portanto, há sempre uma preocupação de acrescentar valor à experiência do colaborador, ou seja, e estamos a falar não só do colaborador interno, como também daquele que vai trabalhar para o nosso cliente. Nós não pretendemos ser só uma empresa que faz a ponte entre o candidato e a empresa, a empresa nosso cliente, mas procuramos sempre ser uma entidade que aposta no crescimento daquele colaborador e na qualificação do candidato. Nós temos programas de requalificação dos candidatos, portanto, os colaboradores que são cedidos, planos de formação gratuitos. Existe aqui uma preocupação de facto e uma humanização muito grande nesta relação entre o candidato e as empresas para onde vão trabalhar. Enfim, isto é um pouco assim em resumo aquilo que eu poderia aqui partilhar relativamente à Talentor. Eu não sei se tem questões mais concretas. No final, Bernadette, no final nós vamos colocar aqui algumas questões, sim. Obrigada pela sua intervenção e também obrigada à Talentor por estar aqui, ter esta vontade de estar aqui connosco e de falar um pouco das suas boas práticas e também de querer iniciar este caminho na área da deficiência e da incapacidade que é tão importante. Iríamos então passar aqui à doutora Ana Paula Viana, que, portanto, trabalha no IFP, exerce funções como técnica superior desde 2018 no Departamento de Emprego, na Direção de Serviços de Promoção do Emprego, no âmbito da reabilitação profissional, entre outras funções. E a doutora Ana Paula Viana vem aqui falar-nos de uma coisa que eu não me canso de dizer que é muito importante, que é importante que as pessoas saibam, conheçam, dominem também e que são, no fundo, os programas que existem e que estão acessíveis a todos e que cada vez é mais importante, quer dizer, que não só as empresas conheçam, as pessoas também conheçam, porque senão eles não servem para nada, não é? Se as pessoas não puderem tê-los e conhecê-los, eles não servem para nada. Por isso, acho que é também muito importante ouvirmos, quantas vezes forem possíveis, falar destes programas. Doutora Ana Paula, é assim? Muito bem, obrigada. Posso compartilhar aqui a minha tela, entretanto? Dá-me essa permissão? Pode sim. Ora, ok. Compartilhar. Não sei se já estão a ver. Já estamos a ver, já. Obrigada. Entretanto, antes de mais, quero cumprimentar a todos os que estão aqui presentes, a quem nos vai ouvir lá em casa. Agradecer também o convite que foi colocado ao IFP pela SPEM e eu, digamos, a título pessoal, também agradecer por permitirem, digamos, a minha inclusão nesta missão coletiva de mover a montanha. Para mim, de facto, isto leva-me aqui uma pequena reflexão que, simultaneamente, tenho que agradecer ao Délcio porque ele conseguiu, aqui de uma forma muito clara, com a experiência de vida, apresentar esta minha reflexão, no fundo. Portanto, isto porquê? Porque também quando ouvi este tema do mover a montanha, de imediato eu identifiquei-me com um exercício físico e o quanto é importante o movimento, como o Délcio também disse, não é? Prática física e, portanto, temos em conta aqui também a estrutura corporal e esta necessidade do movimento do próprio, não é? E lembrei-me e associei aqui, de facto, a uma prática do Tai Chi Chuan, que é a busca do equilíbrio. Portanto, que esta prática, nesta busca do equilíbrio, que de facto não é mais do que um permanente jogo de opostos complementares. E pareceu-me assim importante também pensar aqui neste movimento de mover a montanha
numa perspectiva mais ontológica. E, portanto, daí a minha necessidade de trazer aqui esta pequena reflexão, que eu mais uma vez agradeço ao Delcio e congratulo a coragem, a determinação, como tem vivido esta fase da sua vida, esta etapa da sua vida, porque de facto é muito importante quando falamos aqui neste movimento, nesta associação de mover a montanha e movê-la de facto nesta perspectiva ontológica. Porquê? Porque todos nós estamos a viver no mesmo mundo, num mundo partilhado, não é? E portanto, onde somos igualmente corpo, reflexão, e quando nos confrontamos com de facto as adversidades da vida, os momentos, tal como o Delcio partilhou, as diferenças, as dificuldades, e o que é que eu vou fazer, como é que eu vou lidar com as minhas incertezas, mas ao mesmo tempo como é que depois a entidade empregadora também vai ela própria lidar com as suas próprias incertezas, porque tem ali a sua missão de produtividade sempre, não é? E portanto fiquei aqui de facto maravilhada, porque foi perfeitamente de encontro àquilo que eu trazia para partilhar convosco nesta minha reflexão, porque corpo e reflexão são de facto, coexistem e sempre nesta perspectiva de construção permanente, não é? Portanto, nada está acabado, portanto, tudo está sempre nesta perspectiva de mudança, porque eu cresço, não é? Eu cresço para estar neste mundo, na relação com as coisas, com os outros, e vou criando aqui também sempre um caminho da percepção até à construção de um sentido, isto numa perspectiva mais ôntica, não é? E, portanto, deixo aqui este desafio do ser humano sempre com esta possibilidade de mudar, adaptar-se, transformar-se, transcender-se, portanto, tudo aquilo que o Delcio partilhou connosco. E portanto, um pouco aqui neste paradigma do ser, pela sua capacidade de escolher, de reagir, e também pela sua característica da sua singularidade, em primeiro lugar, e, portanto, nesta lógica do reagir, portanto, partilho também convosco, com base naquilo que me foi pedido, trazer resoluções, não é? Resoluções, portanto, reagir perante aquilo que é a vida e perante aquilo que é o nosso projeto de ser, não é? E portanto, vou dirigir-me aos programas de emprego e o quanto eles podem ser determinantes para a construção também de um projeto profissional. E como também foi aqui dito pela Bernadette, e o papel que depois as empresas têm também nesta missão, num olhar muito específico, paulatinamente vão enquadrando aqui também outras dimensões, outras esferas da vida, sempre nesta dinâmica muito da diversidade e do respeito e da não discriminação ao ser humano, não é? Portanto, isto é essencial. E por isso o IFP dispõe aqui sempre de um conjunto de medidas que estão regulamentadas pela política de emprego, portanto, porque o IFP, enquanto Serviço Público Nacional de Emprego, tem, digamos, esta missão de executar programas de emprego e de formação profissional também, mas vamos centrar no emprego. Os programas gerais que se aplicam a todo o território nacional, os programas específicos que se dirigem a grupos de pessoas em situação de particular desfavorecimento face ao mercado de trabalho e, portanto, que visam também responder a problemas específicos de emprego de pessoas em determinadas regiões ou setores de atividade. Os programas gerais habitualmente estão, digamos, desenhados nesta perspectiva de um programa de apoio à contratação, um programa dirigido à integração no mercado de trabalho e um programa de inserção, ou seja, de uma tentativa de aproximação ao mercado de trabalho. Portanto, é um pouco, digamos, esta linha, quase como se estivéssemos aqui na perspectiva de uma pirâmide de necessidades. Portanto, por vezes a contratação, e também como foi dito pela doutora Sara, às vezes o imediato não é mesmo, ou a necessidade não será mesmo uma colocação efetiva no mercado de trabalho, mas ainda a construção de um outro caminho, pelo balanço de competências, pelo desenvolvimento de competências e, portanto, por todo um conjunto de etapas que levam à aproximação do mercado de trabalho. E por isso também os nossos programas têm um pouco esta realidade subjacente. Portanto, os programas específicos são sempre constituídos por medidas adaptadas dos próprios programas gerais, com medidas próprias e metodologias específicas de intervenção, como, por exemplo, às vezes atribuirmos majorações às entidades empregadoras quando estão a celebrar contratos
de trabalho com pessoas com deficiência ou incapacidade. Isto é um exemplo de uma intervenção específica. Portanto, como eu disse, as nossas medidas gerais vão sendo adaptadas também às necessidades do mercado de trabalho, a todas as condições e a esfera económica e social do país, e, portanto, eles vão tendo também nomes diferentes e vão sendo reformulados e adaptados ao longo do tempo. Neste momento, para quem quiser pesquisar no site do IFP, o que é um apoio à integração, ou seja, a possibilidade de integração numa empresa por via de um estágio profissional, tem a designação neste momento de estágios ativar.pt. No âmbito do apoio à contratação, a celebração de contratos de trabalho apoiados e comparticipados pelo IFP tem esta designação de incentivo ativar.pt. Enquanto que os programas relacionados com a inserção no mercado de trabalho são os contratos de emprego e inserção em duas modalidades distintas. E, portanto, os estágios, muito rapidamente, só para ficarem com uma ideia dos apoios, aquilo que as empresas podem beneficiar, assim como também os destinatários, não é, dos estágios. Portanto, são sempre projetos com a duração de 12 meses não prorrogáveis. Os apoios aos destinatários são sempre atribuídos através de uma bolsa de estágio, tendo sempre por referência ao IAS. Ora, o IAS é uma denominação que eu vou aqui falar ao longo da minha apresentação, que quer dizer indexante dos apoios sociais. Portanto, é com base nesta tabela, neste valor, que são atribuídos depois os apoios a todos os programas de emprego. E, portanto, este ano, 2020, quase a terminar, o valor centra-se nos 438,81 €. A bolsa de estágio vai sendo atribuída consoante o nível de habilitações dos destinatários, portanto, desde o nível 1 até ao nível 8 do Sistema Nacional de Qualificações. Portanto, que pode ir desde 438 €, o valor do IAS, até ao valor de 2,4 do IAS, em termos de apoios, concretamente, 1.053 €. E vou passar aqui ao lado a questão das casas decimais. Há sempre também a atribuição de um subsídio de refeição, um seguro de acidentes de trabalho e também um subsídio de transporte. O apoio para as entidades nos estágios profissionais, portanto, agora designados estágios ativar.pt, tem uma comparticipação de 80% para as empresas, ou seja, para as entidades promotoras, com uma caracterização enquanto pessoa coletiva de natureza privada e sem fins lucrativos, ainda também para os estágios enquadrados em programas, em projetos, aliás, reconhecidos como de interesse estratégico para a economia nacional e regional, e também para as empresas que o primeiro estágio seja integrado quando a sua própria realidade seja com a constituição de 10 trabalhadores ou menos nos seus quadros. Para as restantes entidades empregadoras, com participação até 65%. Quando eu coloco aqui entre parênteses, até 30 de junho de 2021, a comparticipação é de 75%, porque vamos ter aqui ao longo da apresentação sempre esta possibilidade que nos limita temporalmente até junho de 2021. Porquê? Porque estão aqui também inseridas agora pequenas alterações e criamos aqui mais um reforço nas comparticipações, tendo em conta a situação da pandemia. E, portanto, já temos aqui uma previsibilidade até junho de 2021 no que concerne aqui a apoios extras, digamos assim, para fazer face às dificuldades económicas associadas a este tempo de pandemia e que tanto têm criado dificuldades junto de todas as entidades empregadoras. Portanto, há sempre o acrescido, que é tal majoração, caso o estagiário se encontre nesta situação de pessoa com deficiência e incapacidade, havendo aqui também um impedimento. Este impedimento está relacionado com a elegibilidade da candidatura. Eu aponto aqui porque tem sido motivo do indeferimento de muitas candidaturas. Isto quer dizer que a empresa não pode ter tido uma relação de trabalho ou de prestação de serviços com o estagiário nos 24 meses anteriores à candidatura. Mais uma vez, para facilitar aqui a situação face à pandemia, reduziram-se estes 24 meses para um período de 12 meses se uma empresa apresentar um estágio ou uma candidatura ao estágio até 30 de junho de 2021.
O estágio, à semelhança daquilo que também foi já aqui comentado pela doutora Mari, que é a prática da SPEM, a importância de um mediador, não é? E, portanto, no estágio também existe esta possibilidade, há sempre um orientador com esta missão de realizar o acompanhamento técnico-pedagógico, supervisionar o progresso no estágio e avaliar os resultados desse mesmo estágio. A entidade empregadora terá que emitir e entregar ao estagiário um certificado comprovativo da conclusão da avaliação final dos seus resultados, havendo ainda um prémio ao emprego. Isto quer dizer o quê? O estágio correu bem, os 12 meses foram avaliados muito positivamente e há o interesse que o estagiário se mantenha na empresa e que comece a fazer parte dos quadros da empresa através da celebração do contrato de trabalho. E então, nestas circunstâncias, pode ser atribuído um prémio à entidade empregadora quando a celebração do contrato de trabalho seja sem termo, no prazo máximo de 20 dias a contar da data de conclusão do estágio, portanto, não deixar passar este período de 20 dias, para que seja efetivamente atribuído este prémio, com o valor de 2 vezes a retribuição da base mensal nela prevista, até um limite máximo de 5 vezes o valor do talhage, ou seja, a empresa pode receber, no momento da celebração do contrato, 2.194 euros. Se o fizer até 30 de junho de 2021, em vez de 2 vezes a retribuição base mensal nela prevista, serão até ao limite, ou seja, serão 3 vezes e com limite até 7 vezes o valor do IAS. Portanto, em vez de 2.194 euros, a entidade empregadora poderá receber 3.071 euros ao celebrar um contrato de trabalho com o estagiário, contrato de trabalho sem termo. Portanto, uma outra medida, esta que tem a ver com uma celebração direta com o contrato de trabalho e que está dirigida às entidades empregadoras tituladas por pessoa singular ou pessoa coletiva, natureza jurídica privada, com ou sem fins lucrativos, e o objetivo é promover a melhoria e a qualidade do emprego, incentivando a vínculos laborais mais estáveis. Portanto, é aqui também, mais uma vez, um programa pensado na manutenção do emprego e no combate à precariedade dos contratos de trabalho, ou pelo menos das relações de trabalho. O apoio financeiro atribuído aqui aos empregadores que celebrem contratos de trabalho sem termo ou a termo certo, sempre por um prazo igual ou superior a 12 meses, com os desempregados inscritos no IFP, ou seja, nos serviços de emprego ou nos centros de emprego e formação profissional do IFP, havendo sempre a obrigação de proporcionar formação profissional aos trabalhadores contratados. Portanto, esta regra, digamos, também é aqui partilhada por todos nós, não é? Portanto, a doutora Bernadette também já falou na possibilidade de atribuírem até ações de formação gratuitas aos seus trabalhadores e, de facto, é reconhecido esta importância para também a progressão e a manutenção do emprego. Portanto, em termos de apoios para as entidades empregadoras, na celebração do contrato de trabalho sem termo, a entidade empregadora vai receber o equivalente a 5.265 euros, ou seja, 12 vezes o valor do IAS, mas se a celebração de contrato de trabalho for a termo certo, irá receber 1.755 euros. Portanto, há sempre ainda aqui, nesta medida da contratação incentivo ativar.pt, mais uma majoração, ter mais do que uma acumuláveis entre si, que pode ser quando o destinatário a celebrar o contrato pertence a um grupo desfavorecido, por exemplo, alguém que esteja com a doença da esclerose múltipla, há mais uma majoração de 10%, e ainda quando a localização do trabalho seja em território do interior, portanto, havendo aqui uma majoração de 25%. E ainda uma terceira que pode estar relacionada com a representação do género ou a representatividade inferior a 33,3% por parte de um dos sexos, portanto, que nós chamamos aqui a igualdade de género. E, portanto, pode haver também uma majoração se assim se verificar. Uma outra medida que é de aproximação ao mercado de trabalho, os contratos de emprego e inserção, que já existem no IFP desde a década de 80, que antigamente chamavam-se os POCs, os Programas de Ocupação
E de facto são programas de ocupação. Portanto, aqui o destinatário não vai celebrar um contrato de trabalho, vai desenvolver atividades socialmente úteis, com fins coletivos, e, portanto, em entidades que podem ser serviços públicos ou que desenvolvam atividades relevantes para a satisfação das necessidades sociais ou coletivas, em autarquias, entidades de solidariedade social e sempre também com a duração máxima de 12 meses. As candidaturas são elegíveis quando integram os domínios do apoio social, do património natural, cultural e artístico. Portanto, o SEI, o Contrato de Emprego e Inserção, tem duas modalidades diferentes, uma simplesmente designada por SEI, destinada a quem está a receber subsídio de emprego, e outra designada por SEI+, para todos os outros desempregados, que podem não estar a receber qualquer apoio do Estado, ou eventualmente a receberem até o rendimento social de inserção, por exemplo. E nestas circunstâncias, os apoios aos destinatários, para quem está a receber subsídio de desemprego, é atribuído sobre o valor do subsídio um 20% do valor do IAS. Para os outros candidatos que estão ao abrigo do SEI+, é atribuída uma bolsa idêntica ao valor do IAS, aqueles 438,81 €, havendo sempre também nestas medidas um subsídio de transporte, alimentação e um seguro de acidentes. Em resumo, estes são os apoios, a comparticipação que o IFP apresenta às entidades empregadoras, nestas duas modalidades do contrato de emprego e inserção, se estivermos a falar de entidades públicas ou privadas, ou se estivermos a falar de entidades privadas sem fins lucrativos. Em concreto, o programa e a medida específica para a pessoa com deficiência e capacidade, programa este implementado em 2009, se bem que o IFP há mais de 40 anos, mesmo antes da sua existência, já tinha aqui também, digamos, as empresas que se juntaram ao IFP há 40 anos já tinham esta intervenção no terreno de trabalhar as questões da reabilitação e, portanto, este programa traz-nos aqui medidas muito específicas, uma primeira de extrema importância, porque para criarmos um meio inclusivo é muito importante pensarmos aqui na adaptação dos postos de trabalho e da eliminação de barreiras, não é? Porque prevê-se que seja também, que a contratação seja feita sempre com base nas características da qualificação que a pessoa apresenta e em função também do posto de trabalho, conhecendo o posto de trabalho, conhecendo a pessoa, far-se-á aqui depois um matching para perceber o que é preciso adaptar, comprar, para que a função seja exercida no seu melhor. E, portanto, é um programa específico, a adaptação do posto de trabalho e eliminação de barreiras. O emprego apoiado em mercado aberto, também já falámos aqui, portanto não vou falar nada de novo. A SPEM já tem aqui muito esta filosofia de estar extremamente importante no emprego apoiado. Falo aqui no mercado aberto porque é tentarmos colocar todas as pessoas com deficiência e incapacidade em qualquer empresa a trabalhar num ambiente inclusivo. Portanto, daí que é o emprego apoiado em mercado aberto. Há também um programa de apoio técnico, portanto, não damos apoio apenas na lógica da atribuição financeira, mas também apoio técnico. E este apoio técnico tem como missão trabalhar as questões da informação, avaliação e orientação para a qualificação e emprego. Aquilo também foi partilhado pela SPEM, não é nada de novo. Portanto, tem uma técnica de emprego apoiado que vai criando dinâmicas de grupo nesta ótica e que me deixou muito feliz ouvir logo no início aqui esta vossa realidade. O apoio à colocação, propriamente dita, e tal e qual como a importância da Talenter aqui como mediadora também no acesso ao mercado de trabalho. E o acompanhamento pós-colocação, que também é outra realidade aqui desenvolvida pela SPEM. No que diz respeito à adaptação de postos de trabalho, portanto, os empregadores de direito privado e de direito público que não façam parte da administração direta do Estado e que celebrem contratos de trabalho sem termo ou a termo, com a duração mínima de 1 ano, também para as empresas que celebrem contratos de trabalho em regime de emprego apoiado em mercado aberto, que já irei falar com mais detalhe, e que celebrem contratos de estágio ou emprego e inserção, mas também que mantenham, isto é essencial, que mantenham nos seus quadros os trabalhadores que tenham adquirido deficiência na vida adulta.
Portanto, e aqui é possível os apoios para a adaptação de postos de trabalho. Os apoios, efetivamente, são nos contratos de emprego apoiado em mercado aberto, é atribuído um subsídio não reembolsável até 16 IAs, ou seja, até 7.020 euros. Quando se trata de integrar uma pessoa num estágio, portanto, aqui são financiados também, e assim como também num contrato de emprego e inserção, é atribuído um subsídio não reembolsável até 8 IAs, ou seja, metade do valor que disse anteriormente, são 3.510 euros, por cada pessoa com deficiência e incapacidade. No entanto, pode haver ainda o pagamento deste remanescente se a entidade empregadora visar celebrar um contrato de trabalho à pessoa que esteve nesta medida de contrato de emprego e inserção com um estágio, portanto, tendo a possibilidade de ficar no final também com os 7.020 euros. Quando se trata da necessidade da manutenção do emprego, o subsídio atribuído não reembolsável não pode exceder 50% do custo ou da adaptação, nem 16 vezes o IAS. Portanto, quando é na eliminação de barreiras arquitetónicas, na celebração de um contrato, é atribuído um subsídio não reembolsável até 16 vezes o limite do IAS, ou seja, mais uma vez os 7.020 euros, não podendo exceder 50% do custo da obra ou, eventualmente, até do meio técnico adquirido. E, portanto, estamos também sempre aqui a falar na ótica da ergonomia, não é? A adaptação do posto de trabalho ao homem. E, portanto, em função, tal e qual como o Délcio também deve ter sentido, quando, como técnico de informática, começou a desenvolver aqui algumas limitações corporais e, portanto, estando em cadeira de rodas, portanto, tudo teve que ser, de alguma forma, adaptado para continuar a desenvolver a função como técnico de informática. Há aqui também uma pequena nota. Neste apoio à eliminação de barreiras arquitetónicas, é atribuído apenas para as instalações construídas antes de fevereiro de 2007. O emprego apoiado em mercado aberto, portanto, é aqui o último programa. Estou aqui também a tentar controlar o tempo. As entidades privadas e públicas que não façam parte da administração direta do Estado podem receber sempre o apoio técnico e financeiro. Portanto, este emprego apoiado em mercado aberto, o que é que ele é? Não é mais nem menos do que criar postos de trabalho. E, portanto, é uma atividade profissional, não é? A partir da criação deste posto de trabalho, desenvolve-se uma atividade profissional dirigida à pessoa com deficiência e incapacidade e com capacidade de trabalho reduzida, em postos de trabalho em regime de contrato, com a duração mínima de 6 meses, e, portanto, integrados numa organização produtiva ou numa prestação de serviços, sob condições especiais e, às vezes, até sobre a forma de enclave. Também uma nota muito importante, quando falamos de um emprego apoiado em mercado aberto, estamos a falar de criação de um posto de trabalho, da celebração de um contrato de trabalho e que estes contratos de trabalho estão simplesmente ao abrigo da regulamentação geral do contrato de trabalho. Portanto, podem ser celebrados aqui contratos sem termo ou a termo. Portanto, não há uma legislação específica para o emprego apoiado no mercado aberto quando estamos a falar na celebração de contrato. Destina-se a todos os candidatos inscritos nos centros de emprego e que apresentem uma capacidade de trabalho superior a 30% e não superior a 90% da capacidade normal de trabalho de um outro trabalhador nas mesmas funções profissionais. Portanto, neste sentido, o objetivo deste programa é, sobretudo, visa essencialmente proporcionar à pessoa com deficiência e incapacidade e com alguma capacidade reduzida de trabalho o exercício de uma atividade profissional, o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais necessárias para a sua integração e sempre que possível que seja definido num regime de horário de trabalho normal, um horário diurno, eventualmente. A criação de postos de trabalho, como já foi referido, depende sempre de uma autorização do IFP. Esta candidatura é aberta, ou seja, está disponível em qualquer momento do ano. A empresa que assim entender pode apresentar a candidatura, como através do Centro de Emprego, ou então em formulário próprio, ou então formulário próprio este que está disponível no IFP Online.
Os apoios técnicos, que são sempre prestados por um centro de recursos. Não sei se a SPEM tem hábito, não aqui em Lisboa, mas ao longo das suas valências a nível nacional, se tem hábito de colaborar e de recorrer aos nossos técnicos nos centros de emprego, aos nossos interlocutores, que podem eventualmente fazer a ponte com estes centros de recursos. E, portanto, este apoio técnico vai desde a informação e orientação profissional, o apoio à colocação, adaptação dos postos de trabalho, já aqui mencionados, seleção de trabalhadores, a avaliação da capacidade de trabalho, se eventualmente a pessoa não apresentar um atestado multiusos, e ainda o acompanhamento pós-colocação. O acompanhamento pós-colocação já foi aqui falado, da sua importância, não vou falar nele, ressalvando aqui que a entidade empregadora, se não tiver uma equipa dentro da sua própria gestão de recursos humanos, uma equipa constituída por técnicos das ciências humanas ou sociais, e que, se não tiver de facto esta equipa constituída, pode recorrer, através da candidatura, a que haja efetivamente este acompanhamento pós-colocação até uma duração máxima de 36 meses. Os apoios financeiros do IFP neste âmbito do emprego apoiado em mercado aberto podem ser, de alguma forma, aqui também atribuídos de forma proporcional, ou seja, em função da capacidade normal de um trabalhador para o mesmo posto de trabalho, de acordo com a graduação da sua capacidade, não podendo ser inferior à remuneração mínima mensal garantida. Portanto, tem que ser efetivamente também aqui constatada esta situação. O valor a pagar ao trabalhador deve ser idêntico ao do outro trabalhador nas mesmas funções e com uma diferença, não é, que seja compensada pelo IFP. E, portanto, neste quadro é mais fácil de percebermos como é que é feita a comparticipação do IFP nas remunerações de cada trabalhador, é dividida nestes 4 escalões e, portanto, e também sempre em função desta variável da capacidade de trabalho, e que nós vamos comparticipar 10% da remuneração do trabalhador, se a capacidade de trabalho for entre 75% a 90%, atribuindo o limite máximo a 25% do IAS. Ou seja, podemos atribuir efetivamente os 10% do valor da remuneração, não ultrapassando 109 euros. E o mesmo se faz sucessivamente para o escalão 2, 3 e 4. A comparticipação financeira nestas remunerações pode aumentar ou diminuir, sempre em função da capacidade de trabalho, porque ao longo do tempo da realização do trabalho e da manutenção do mesmo são refeitas avaliações, portanto a capacidade de trabalho é sempre fixada pelo IFP, com base em avaliações e com base, obviamente, nas funções do corpo e na estrutura do corpo, efetuada pelos centros de recursos, que no fundo são estruturas de apoio e de suporte aos centros de emprego, com esta capacidade específica de avaliar a questão da capacidade de trabalho. Em síntese, para terminar, neste quadro aparece aqui, de facto, nestes 4 parâmetros, como é que o emprego apoiado em mercado aberto é desenvolvido, a sua duração, quanto ao apoio, até que o trabalhador tenha uma capacidade superior a 90% e que transite para o mercado de trabalho normal, é esse o fim também que se pretende. Os contratos têm que ser sempre um contrato a termo certo e sem termo, para as pessoas com capacidade de trabalho entre 30% a 90%, e o IFP comparticipa sempre de acordo com aqueles 4 escalões evidenciados naquele quadro anterior, a percentagem da remuneração e a contribuição da segurança social também em função desse escalão. Os centros de recursos, ao longo, digamos, de todo este trabalho de emprego e qualificação, desenvolvem sobretudo estas 3 etapas: a etapa de informação, avaliação e orientação, a etapa do apoio à colocação e a etapa também do pós-colocação, que não vou estar aqui a explicar, porque já foi também partilhada esta experiência pelos oradores aqui presentes. E, no fundo, deixar aqui um pouco a importância dos intervenientes no acesso ao mercado de trabalho. Coloquei aqui o SPEM também, pensando nas suas valências ao nível do país, na forma como poderão eventualmente também recorrer junto dos serviços de emprego, às pessoas que estão inscritas ou, eventualmente, até podem, das pessoas que acompanham, podem indicar, porque não, fazer a inscrição no centro de emprego, porque até mesmo
muitas vezes as candidaturas aparecem no IFP porque são os próprios que estão à procura de emprego e que vão votar essa necessidade junto das entidades empregadoras. Às vezes ou conhecem alguém através da junta, dos contactos fazem, uma autarquia, e vão e disponibilizam-se para que possam ser integrados num projeto SEI, num projeto de contrato de emprego e inserção, ou uma entidade empregadora que necessite, eventualmente, também de alguém recém-qualificado, e isso não tem que ser uma pessoa jovem, porque os estágios também são atribuídos às pessoas que têm qualificação até no âmbito da reconversão profissional, portanto, e isto para dizer que todos estes serviços em conjunto trabalham também nestas etapas de sensibilização às entidades, o apoio para celebrar candidaturas, a avaliação de capacidade de trabalho e a celebração dos contratos de trabalho. E, por fim, fica aqui também onde é que estão os nossos centros de recursos, quem são os nossos interlocutores, todos os serviços de emprego no IFP têm um técnico de emprego responsável pelo acompanhamento às pessoas com deficiência, e também o balcão online, hoje em dia, do IFP, onde as empresas podem apresentar as suas ofertas de emprego, portanto, não havendo necessidade de deslocação direta ao serviço de emprego. E, portanto, deixo-vos aqui também os meus contactos da PE, portanto, da minha direção de serviços, da promoção do emprego, o meu contacto, para algumas questões que também sejam necessárias, alguma resposta com a qual eu não consiga aqui responder no imediato, mas há sempre um e-mail para continuarmos a conversar. E muito obrigada. Obrigada, doutora Ana, por esta sessão tão esclarecedora. Dizer a todos que estão aí em casa que a doutora Ana nos facultou esta apresentação, portanto, quem quiser pode entrar em contacto connosco, que nós teremos todo o gosto em fornecer. Estamos já aqui com mais de 1 hora de sessão e, portanto, vamos, e antes de terminar, gostaria de colocar 2 perguntas, tanto à Bernadette como à doutora Ana Paula. A primeira, se calhar vou colocar aqui à Talenter, para muito resumidamente, eu sei que estas coisas de resumidas não têm muito, mas pedir-vos que sejam mais sintéticos possíveis. Este percurso do recrutamento inclusivo, no caso da Talenter, como é que foi? Foi uma coisa fácil? Foi um percurso que demorou? E se acham que todas as empresas têm condições para o fazer ou se é necessário ter alguma coisa especificamente para iniciar este percurso e para o sedimentar no seio da empresa? Só um bocadinho que não estamos a ouvi-la, tem que ativar o som. Pronto, agora sim, não faz mal. É o habitual. De facto, eu acho que o principal é este tipo de postura e de orientação vir dos corpos da administração e dos corpos dirigentes, ou seja, tem que haver uma cultura na empresa, mas que não sejam as pessoas que estão em contacto com os candidatos. Portanto, tem que haver uma cultura na empresa que seja transversal a toda a empresa e principalmente aos cargos de direção. Nós sempre tivemos muito isso presente na empresa, através do diretor-geral, sempre teve uma sensibilidade para estas questões da diversidade e de ver o colaborador como uma pessoa que tem as suas especificidades. E a partir daí, a partir do momento em que existe no sistema de gestão, no sistema integrado de gestão, que exista uma política de adaptarmos a empresa ao colaborador, independentemente das especificidades dele, depois todo o resto da equipa se adapta. Eu julgo que existe, por vezes, e muitas vezes acontece, na própria estrutura da empresa, poderão existir um ou outro departamento que possa ter algum receio de entrar uma pessoa com determinado tipo de características. Mas pela experiência que nós temos, essa integração foi sempre muito enriquecedora. E quando falo do enriquecedor, eu acho que ganham mais as pessoas que recebem aquela pessoa, a pessoa obviamente que vem desempenhar a sua função e obviamente que ganha e a pessoa, a ideia é que
se sinta integrado e que seja e que tenha todas as condições para desempenhar as suas funções, mas acima de tudo ganha o departamento ou ganha aquela equipa que vai integrar aquela pessoa que tem algumas especificidades. E de facto, em resumo, eu acho que o importante da empresa, a entidade estar toda direcionada e neste momento já existem, mesmo que existam situações em que há um outro departamento ou uma outra pessoa que não tenha algum tipo de dificuldade ou que tenha algum tipo de constrangimento em ter uma maior diversidade na sua equipa, existem neste momento várias ferramentas que facilmente se consegue promover ou fazer uma visualização de um vídeo em conjunto, ou seja, há aqui diversas formas de desconstruir preconceitos que possam existir, e porque nós mesmo pensemos que estamos numa equipa em que não existam aqui qualquer tipo de barreiras, elas por vezes estão um pouco escondidas, mas hoje em dia acho que já há várias ferramentas que desconstroem estas barreiras, e de facto é maravilhoso. Esta questão da diversidade é algo maravilhoso e eu acho que ganha a empresa, ganham as equipas são pessoas mais felizes por terem maior diversidade dentro da empresa. E, obviamente, que como empresa privada, acaba por a própria empresa ter mais sucesso, por ter uma equipa mais diversa, sem dúvida. Não sei se fui ao encontro daquilo. Foi, com certeza. Ai, tenho tanta pena de não podermos estar aqui mais tempo a conversar e a pôr questões, mas pronto, havemos de ter outros momentos. Gostaria então de colocar a última pergunta, e vai para a doutora Ana Paula. Nós temos tido aqui algumas dificuldades, e quando falou aí na inscrição no IFP, porque alguns dos utentes que acompanhamos, não queria dizer a maioria, mas grande parte, têm uma pensão de invalidez relativa. Porquê? Porque não conseguem fazer um trabalho de 8 horas, conseguem desempenhar um part-time, e em Portugal sabemos que é muito difícil, ou se não é impossível, viver com o part-time e, portanto, recorrem à pensão por invalidez relativa. E depois no IFP acabam por ter algumas dificuldades na inscrição e na frequência de formação. Porquê? Porque são considerados ativos. Aliás, são considerados inativos, aliás, não são considerados ativos. Eu e a Mara já tivemos que ir presencialmente com uma utente nossa e desconstruir isto, e depois lá conseguimos. Mas esta foi uma dificuldade que tivemos aqui pontualmente. Gostaria de saber se isto já está ultrapassado e se realmente as pessoas com pensão por invalidez relativa podem inscrever-se para formação e inscrever-se para emprego no IFP. Sim, a questão da pensão com invalidez, se for invalidez relativa, portanto, não há problema. A questão é quando é mesmo uma pensão definitiva, não é? Por invalidez. Mas relativa, sim, podem fazer a inscrição, podem frequentar a formação dentro de uns moldes específicos que podem ser encontrados para esse fim, sim. Muito obrigada, ficamos muito felizes que esta situação já tenha sido desburocratizada. Agradecer-vos muito por estarem aqui connosco, por partilharem estas ideias. Acho que foi uma sessão muito rica. Volto a dizer, tenho pena de não termos mais tempo para explorar aqui alguns temas e agradecer-vos mesmo do fundo do coração por nos ajudarem a mover esta montanha e por estarem connosco. Obrigada a todos. Obrigada a nós também. Muito obrigada. Obrigada e até breve. Tudo até breve, bom. Cuidados, muita saúde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.